nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje o convite para nós a celebrarmos a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Cristo é o Rei, porque é aquele que nos traz o Pai e também nos envia o Espírito Santo, e aquele que nos guia na história da humanidade. Por isso, ao celebrarmos Cristo Rei, é a festa da vitória de Cristo sobre a humanidade e sobre a nossa vida. Cristo é Rei, mas não um Rei comum, não um Rei monarca, aquele Rei que nós temos no trono sentado, que espera ser servido, mas é o Rei que nos serve, que vem ao nosso encontro, que abraça a humanidade. E é isso que hoje nós queremos celebrar. Cristo nos chama a deixar Ele reinar na nossa história, no nosso tempo, na nossa vida, nos acontecimentos. A segunda leitura do Apocalipse, São João, que hoje escutamos, esse trecho chamado, um trecho que falamos do Alfa e o Ômega, em que Jesus se revela como Alfa e Ômega, princípio e fim, porque Ele é o começo e o fim da humanidade, isto é, Ele nos criou com o Pai e o Espírito Santo, é o começo da humanidade, nos criou e nos conduz até o fim. Por isso, é o convite para que cada um de nós deixemos Deus guiar a nossa história, deixemos Deus ser o Rei da nossa história. Ele é o Rei do tempo também, completa o próprio Deus dizendo, através de São João, que Ele é, era e é. Isto é, presente, passado e futuro. Ele tem a ação sobre o mundo, tem a ação sobre a nossa vida, tem a ação sobre a humanidade. Então quer dizer que Deus cuida do tempo das coisas. Nós cuidamos do presente, cuidamos daquilo que Deus nos confere hoje, nos dá hoje, mas o passado e o futuro pertencem sempre a Deus, a providência de Deus, o passado, a misericórdia. Nesse sentido, somos convidados a deixar Cristo então reinar na nossa história de vida, naquilo que acontece, naquilo que aconteceu, naquilo que irá acontecer, deixar que então o Senhor reine no nosso tempo. Por isso nós somos convidados nessa festa no nosso tempo, naquilo que acontece, aprendermos a darmos graças a Deus. É o Senhor que cuida da história, nós colaboramos, embora nós às vezes esqueçamos que somos colaboradores, que o reino é de Deus e a história é de Deus, e que Ele conduz a história e Ele vai aperfeiçoando os acontecimentos. Nós então apenas devemos ter o olhar do instrumento, que Deus conta conosco como instrumentos da história. Nós somos também pouca coisa, mas Deus conta com a nossa simples colaboração, instrumentos de Deus. Lembremos aqui daquela oração de São Francisco. Pode bem nos ajudar nessa leitura, aquela oração atribuída a São Francisco que nós cantamos: Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. Instrumentos. Os instrumentos são aqueles que justamente permitem então deixar Deus agir na história, também contando com cada um de nós. E para isso, o profeta Daniel anuncia nessa primeira leitura, num tempo de dificuldade. Quando o profeta Daniel anuncia essa profecia que escutamos, é justamente o momento que o povo passa por uma opressão de um rei. Passar por uma opressão de um reino humano, o profeta anuncia: virá um rei divino, que por isso ele usa a imagem, descido da nuvem, isto é, um rei que é Deus, um rei que traz a Deus, isto é, o próprio Jesus, que virá para o nosso encontro, para nos trazer aqui aquilo que é necessário para caminhar nesta vida. E esse rei, segundo o profeta Daniel, não é um rei comum, mas é aquele rei que justamente é eterno, aquele que é universal, aquele que irá guiar a humanidade. Essas duas características que nos recordam o profeta Daniel são características que nós somos chamados a acolher. O rei, que é o próprio Jesus, que o profeta está anunciando, dizendo quando é filho do homem, é rei para todo mundo, isto é, Jesus deseja ser alcançado e conhecido em todos os lugares, em todos os ambientes que nós convivemos. Por isso, o reino de Deus
chega em muitos locais, quando nós colaboramos, quando nós levamos paz, quando nós levamos misericórdia, quando nós levamos perdão, nós levamos aquilo que é de Deus às pessoas, com a nossa presença, então ali chega um reino que é universal. Sempre que nós chegamos com a presença de Deus, como diz Jesus em outros evangelhos, como luz, como sal da terra, nós estamos sendo um reino universal, um reino que deseja alcançar mais pessoas. E esse reino também é eterno, porque ele não se acaba. Tudo que nós fazemos para Deus não se acaba, porque pertence a Deus o bem que nós fazemos. Pertence a Deus tudo aquilo que nós fazemos para o bem da sociedade, para o bem da nossa família, para o bem da nossa igreja. Então, por isso, celebrar Cristo Rei do Universo é lembrar que o que Deus nos convida a fazer é aquilo que não passa, o que é eterno. Confiemos o quanto o Senhor se utiliza de nós para que o reino seja mais conhecido, o reino seja guiado e o reino seja construído aqui nesta terra, a começar por cada um de nós. Por isso é importante a nossa consciência de fé, consciência de que Deus conta com cada um de nós para que o reino dele aconteça no ambiente em que nós vivemos e passamos. E hoje no Evangelho, Pilatos interroga Jesus. Interessante esse diálogo, porque Jesus é colocado num tribunal. Jesus é acusado justamente como aquele que é o rei, diz rei dos judeus. Rei dos judeus porque ele mesmo havia feito grandes graças, milagres, anunciado o reino de Deus. E agora, diante do tribunal, diante de Pilatos, ele é colocado então em julgamento. Lembremos aqui que esse julgamento colocado por Pilatos é um julgamento político. No fundo, Pilatos não quer saber se Jesus é rei dos judeus. Ele quer saber se ele é um rei político que vai destruir o Império Romano, destruir a César. E Jesus não responde à questão de maneira imediata, mas retoma uma pergunta para Pilatos, o que ele sabe, quem disse sobre isso, porque Jesus geralmente usa da sabedoria divina. Quando alguém pergunta algo para Jesus, ele retoma com uma outra pergunta para que a pessoa mesma diga a resposta que ele gostaria. No fundo, então, o Senhor nos convida a não nos deixarmos levar pelo calor dos momentos, mas usarmos de sabedoria para aprendermos a lidar com aquilo que é justamente aqueles que buscam um reino que não é um reino de paz. O reino de Pilatos é um reino do julgamento, é um reino que oprime, é um reino que divide as pessoas, é um reino que torna o outro preso às situações, um reino que não gera liberdade. O contrário disso, que é o reino que Jesus busca em cada um de nós, é um reino que não é deste mundo, é um reino da fé, um reino espiritual, um reino que nos ajuda a construir melhor a nossa sociedade, mas que, à medida que nós colaboramos para que em pequenas coisas o reino de Deus aconteça, aí está a presença de Deus. Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo a nós: o que você faz de mais pequeno neste mundo conta mais para Deus, porque aquilo que é grande virá como consequência dos atos pequenos que nós fazemos. Os atos pequenos de amor, atos pequenos de esperança, atos pequenos que você pode fazer por Deus. Isso é o reino de Deus, é o reino que não é deste mundo, porque ele não tem a visibilidade daquilo que é o espetáculo, daquilo que é as grandes coisas, mas é como diz Jesus em outras passagens, é como um grão de mostarda, que é tão pequeno, mas que quando cresce se torna aparente, porque é Deus que faz crescer. Queridos irmãos e irmãs, esse convite é para todos nós, para que Cristo reine no nosso coração. Cristo quer reinar, quer nos usar, quer nos tornar instrumentos dele, aonde nós estivermos. Mesmo que sejamos tão simples e pecadores, ele conta com cada um de nós. E para isso Jesus termina o Evangelho dizendo justamente que ele traz uma verdade que deve ser escutada. E escutar o Evangelho, e escutar Jesus, para que a nossa vida reine mais o próprio Senhor. Se aprendemos a servir nessa vida, aprendemos a servir como Jesus serviu. O reinado de Jesus é um reinado de serviço, um
reinado de entrega, um reinado de humildade, um reinado em que passa pela entrega pelos irmãos e naquilo que você faz de mais pequeno, conta para Deus. Peçamos a graça para que a nossa semana seja marcada não pelos grandes acontecimentos, mas na simplicidade reconheçamos que Cristo reina e habita a nossa história, o nosso tempo e a nossa vida. Que assim seja. Amém.